Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que gosta desse tema sobre incorporações imobiliárias, você está no lugar certo. Bem-vindo aí, arquiteto, engenheiro, incorporador, qualquer pessoa que trabalhe com esse ramo imobiliário. Aqui nesse canal a gente vai falar sobre esse assunto. E hoje eu vou falar sobre um tema muito pouco comentado, eu praticamente não vejo nada nas redes sociais, né? Na internet a gente quase não vê, e é um tema que é muito abordado só quando a gente faz aí uma consultoria. E hoje você vai ter acesso a essa informação de graça, né? São aí 13 anos de bagagem no ramo imobiliário que a gente vai estar trazendo aqui para você. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, clica aqui embaixo, inscreve para você seguir e receber mais vídeos sobre esse que eu sei, iguais a esse que eu sei que vai agregar muito aí a sua carreira e a sua vida profissional. Bom, e hoje, o tema de hoje, a gente vai falar sobre organização financeira para que você possa fazer aí um empreendimento de forma saudável, né? Então, como você pode ter uma boa organização financeira, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, alguns princípios básicos, né, do que é feito para que você possa desenvolver aí um empreendimento saudável. Bom, e hoje eu estou aqui com uma convidada especial, mais que especial, uma Ah, amiga de tempos, que me ajudou muito lá no início, quando a gente estava começando. É, já fiz assessoria com ela e hoje ela está aqui. Helena Pérez, seja muito bem-vinda, Helena. obrigada, Guilherme. Parabéns por essa iniciativa. Extremamente importante a gente compartilhar conhecimento dentro do mercado imobiliário, mercado de corporação. Então, fico lisonjeada com o convite. Eu que agradeço pela sua presença, viu? Muito Obrigada. obrigado. Eu queria que se você se apresentasse um pouco para as pessoas te conhecerem, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Legal. Eu me chamo Helena Pérez. Eu lá atrás, né, fui diretora executiva da IP Omni, da JC Pérez, a antiga construtora IP. Em um determinado momento, eu ali como diretora executiva, muito jovem, eu vi uma necessidade, assim, da gente desenvolver uma assessoria mesmo para o mercado imobiliário. E voltado muito para a alta direção, para os executivos, né? Ser executivo é uma carreira muito solo, né? A gente não tem muito com quem compartilhar, a não ser quando você tem um sócio, enfim. E mesmo assim, às vezes tem um conflito, tem ali, então é uma carreira muito solo. E aí eu abri a Pérez Assessoria e Consultoria, já tem um tempo. Depois a Pérez Assessoria e Consultoria lançou um projeto que virou uma produtora, que é o Pensando Brasília. A gente Bacana. traz temáticas bem voltado para Brasília, para o Distrito Federal, para a revitalização da nossa cidade. E sou vice-presidente do Sinduscom do Distrito Federal. Atualmente eu estou especificamente na diretoria de ações institucionais, sociais e comunitárias. E também na parte estatística, o Sinduscom tem diversos relatórios, é só acessar o site para justamente auxiliar esse incorporador no momento que ele for fazer o estudo de viabilidade dele, né? Os números aí podem ajudar muito nessa tomada de decisão, compro ou não compro o terreno, incorporo agora, vou esperar mais um pouco. Então, tem muita bagagem aí do Tem. mercado imobiliário, né? Seja aí do ramo da construção mesmo, da incorporação, lá do início, né? Sempre prestando assessoria, sempre estando frente a frente aí com altos gestores das construtoras, das incorporadoras. Isso é muito bacana. Eu queria, assim, eu gosto muito de seguir uma linha de escala de evolução, né? Que a gente começa pelas questões mais básicas, né? Até Uhum. porque tem muita gente que está começando agora, né? E quer ter ali o mínimo de organização para começar a fazer as primeiras incorporações, e a gente pode ir seguindo para as coisas mais avançadas, né? Alguns conhecimentos mais específicos. Bacana. E aí eu queria assim saber, Helena, o que que você acha assim para quem está começando? Qual que é a organização básica, né? A organização financeira básica que a pessoa precisa ter para fazer um empreendimento saudável? Eu acho que a primeira coisa é abrir um CNPJ. Não sei se essa pessoa tem um CNPJ ou não, é abrir um CNPJ, né? Uma obra exige necessariamente uma SEI, né? Abrir a SEI daquela obra e ter uma conta corrente específica para aquele empreendimento. Isso é muito legal, É, porque as pessoas costumam confundir, e às vezes movimentar em contas diferentes, até pessoal, né? Então tem que sim. separar da conta pessoal e abrir uma conta para a empresa.
É, para fazer a movimentação ali da empresa na conta da empresa, pessoa é. jurídica. Exato, é o início ali. A gente, não sei quem conhece até que ponto a Incol ela veio aí para realmente mudar um pouquinho o cenário, né? Eu acho que isso é mais a época dos nossos pais, né? Tiveram, conhece alguém, comprou apartamento na Incol e a Incol faliu. Enfim, ficaram aqueles alguns prédios intermináveis, e desde quando ocorreu essa questão da Incol, hoje em dia tem uma legislação específica que quando você vai fazer uma incorporação, é, né, você tem que ter o CNPJ, mas você tem que ter uma conta específica para aquela obra. Ou você abre uma SPE, ou posteriormente, ou você abre um centro de custo específico para gerenciar aquele recurso daquela obra, para não se misturar as contas. Conta pessoal, nem pensar, gente, Jamais, nem né? pensar. Então a gente está falando de uma coisa um pouquinho mais além. Não é É, só ter simplesmente a conta da empresa, que isso é óbvio, né? Você tem que ter uma conta para cada empreendimento, né? Para cada SPE você tem que ter uma conta ali que ela não vai se misturar. E eu acho que esse foi o grande ensinamento que a Incol trouxe, que uhum, ela acabava misturando a conta de projetos, o dinheiro de um projeto era usado no outro, que era usado no outro, se misturava. Acabou que um projeto deu errado, foi quebrando o outro, e aí caiu como se fosse um é. dominó. Então, separa a conta ali para aquele empreendimento, movimenta só ela, sem movimentações entre outros projetos. Eu tive um cliente no Pará, assim que eu iniciei, que ele fez exatamente esse erro. Ele pegou, abriu, eram duas torres, e até nisso a gente tem que tomar cautela, né? Eram duas torres. Uma torre ele pegou um apoio à produção, e com o e ele acabou usando o recurso do apoio à produção da torre A e colocou na torre B. No final, ele não tinha dinheiro nem para terminar a torre A nem a torre B. Então a gente entrou com uma análise ali para ver como que a gente conseguiria capitalizar e melhorar o rate daquele incorporador perante a Caixa, para que ele pudesse efetivamente concluir a obra. No final deu certo. Graças a Deus, coisa boa. Exato. Engraçado, porque assim, as pessoas acham que é só fazer o patrimônio de afetação que tá tudo certo, que ali não vai se misturar nada, mas a grande realidade é que quem tem controle das contas financeiras é o próprio incorporador. Então, Sim, querendo ou não, não se pode misturar, mas o que a gente sabe é que a conta tá ali, eu posso transferir de um para o outro. E isso é o que não se deve ser feito, né? sim. Então, tá um grande exemplo aí que você trouxe, misturou as contas e acabou quase não conseguindo terminar o empreendimento, né? Porque tem um termo, a gente até conversou sobre esse termo, que é o performado e aperformar, né? Quando você registrou o memorial de incorporação, você tem um produto que você deseja entregar ao seu consumidor final. E quando você vai executando a obra, né, de percentual executado, tijolo mesmo, colocado, assentado, etc., aquilo vai se performando, né? Então aquela obra vai virando realidade e vai efetivamente virando um produto. Final que você vai entregar ao seu incorporador. Então, se a gente acaba tirando muito recurso daquela conta, enquanto o imóvel, assim, né, aquele ativo ainda está em processo de performance, né, eu corro risco de não conseguir performar, né, toda aquela obra. Então, existe aí realmente uma diferença entre o que vai ser executado, né, e o que tem a executar. E os recursos daquela obra têm que ser suficiente para executar aquele empreendimento e não faltar nenhum tipo Sim. de recurso ali, né? Eu gosto de seguir também, Helena, muito a linha do seguinte: você tem que ter, eu segui isso durante muitos anos, né, e sempre deu certo. Você tem que ter 100% do recurso para fazer um empreendimento acontecer. Né? Se você não tem o recurso, você tem que ter a previsão de onde esse recurso vai entrar. Então você tem que ter a previsibilidade. Né? Você não pode iniciar um empreendimento contando que vai sair um dinheiro de algum outro lugar. Isso é o que geralmente acontece, que você vê assim um prédio que começou e parou, né? De duas uma. Ou a pessoa estava contando com o dinheiro que ia sair de algum lugar e não saiu, ou ela fez um estudo errado da região, né? Gastou mais do que deveria gastar, estourou o orçamento. Quando você faz um empreendimento apoio e produção, você sabe que você vai ter o recurso, né? Porque de acordo com vai sendo executado, você vai recebendo. Uhum. Porém, se você usa esse recurso para utilizar em outras obras, esse recurso vai faltar e essa diferença aí, uma hora a Caixa vai pagar, olhar e vai falar, não, peraí, você não executou aquilo que deveria executar. A gente para de te emprestar aqui. E a É. obra para.
Sim. Tem que ter algumas cautelas. Normalmente a Caixa vai emprestar 80% do custo de obra, né? Aí a primeira coisa, eu não posso errar no meu orçamento. Se eu fizer um orçamento errado, eu já meio caminho andado para eu errar. Então eu tenho que acertar naquele orçamento. E diferente do que às vezes eu observo alguns incorporadores ou algumas consultoras que terceirizam muito o orçamento. Eu acho que assim, a terceirização do orçamento caberia que, pelo menos, aquela pessoa que estivesse atrás, ela tem que ter pelo menos um feeling de mercado. Mas eu acho que a pessoa que vai executar, ela tem que entender o que ela está orçando, se efetivamente aquilo é factível, né? Uhum. Se você for pegar um apoio à produção, eu até seria um pouco conservadora e entender que eu acho que seria interessante reservar pelo menos 40% a 50%. 20% você já vai ter que injetar, que normalmente é aquele investimento inicial que a gente faz, né? É, mas seria, acho cauteloso reservar pelo menos a 40% aí do orçamento, pra você ter como segurança, né? Vai que a Caixa, você acabou atrasando a obra, você tem uma segurança, né? E você tem os próprios atrasos da Caixa Econômica também, É, né, de fazer o repasse desse capital, né? Então você tem uma segurança ali, te dá um fluxo de caixa tranquilo para você, porque, poxa, é muito ruim, você não consegue dormir à noite, né? Se a obra sim, parar, e aí como é que vai fazer? Não tem um recurso, né? Então é bom você começar um empreendimento com um recurso em caixa, pelo menos com uma margem de segurança, para que você tenha aí uma tranquilidade, né? sem dúvida. Eu acho que. E se tratando de incorporação, a gente está falando do sonho de um terceiro, né? E quantas vezes, no geral, alguém compra um imóvel? Uma, duas, se muito, três, né? A não ser que a gente esteja falando de investidores, etc. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito Ela é grande. muito grande. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? E é um mercado extremamente rentável, mas você tem que saber o que você está fazendo, né? E, obviamente, tudo ser lastreado, né? Quando a gente fala de lastro, né? Quando eu tenho curso de auditoria interna. Se a gente for fazer uma auditoria interna, né, sei lá, num financeiro especificamente, peguei os números mais altos para entender o que gerou aquela despesa, né, efetivamente. Eu acho que você guardar o contrato, principalmente empreitada, né? Empreitada é sempre seguro que a gente guarde aquele contrato, tenha retenção técnica, mas eu posso ter tudo documentado. Eu posso ter, às vezes, um pós-obra que origina de uma contratação de um terceiro, né? Então, eu preciso estar respaldado. Esse mercado, eu brinco, o mercado da incorporação não é para amadores. Não é para amadores, E, ainda mais o apoio à produção, né? Já é uma coisa mais refinada, né? sem O que a dúvida. gente está falando aqui, basicamente, é de definir alguns processos, né, de documentação, né, que vão te ajudar a ter um empreendimento saudável, né, sem passivo, né? Que se você Sim. não guarda um contrato de empreitado, você tem um passivo trabalhista, né, por exemplo. É, Então, uma das coisas, então, pelo que eu estou entendendo da conversa aqui a gente tem que ter uma boa organização financeira, começar um empreendimento com fluxo de caixa positivo e tem também que fazer um bom orçamento para que você não erre, né, durante a construção. Para isso é importante você ter um domínio, né, do orçamento. Você não pode terceirizar e fechar o olho para aquilo. É por isso que é muito importante, quando você vai fazer um empreendimento, você já ter feito alguns outros empreendimentos antes, que é sim. inclusive um dos pré-requisitos da Caixa Econômica, você já ter executado alguns empreendimentos. Então você vai ter pelo menos o conhecimento, né, de como que funciona o processo de incorporação, de construção, né, para que você não fique perdido num projeto grande de apoio à produção, né? E é por isso que eu acho muito importante essa questão da separação da conta bancária, né, um centro de custos específico e uma definição do plano de contas também, Sim, fundamental. para que você tenha tanto uma comparação do antes e do depois, né, do real versus o planejado, como também você possa projetar para os próximos empreendimentos, olhando para o seu plano de contas do empreendimento passado, você projetar o orçamento do próximo. Isso vai te dar mais Com previsibilidade também. certeza. E também saber o seu custo real para a construção daquilo, porque você tem custo direto, indireto, e ali vai estar tudo previsto no plano de contas, né? Então, o plano de O contas que é que é o plano de fundamental. contas, né? Plano de contas são classificações, né? Vamos falar, praticamente são classificações, né? É,
eu particularmente, assim, eu gosto de um plano de contas mais voltado, assim, para também para o serviço, porque uma mão de obra, ela pode ser classificado como mão de obra no seu plano de contas. Mas a partir do momento que essa mão de obra ela foi injetada para fazer uma alvenaria específica, ela já passa a ser, né, material mais a mão de obra que vai me gerar a alvenaria. Então, você tem uma noção melhor do seu orçamento. O plano de contas, ele é uma constante ali aperfeiçoamento. Eu acho que a gente nunca está satisfeito com o plano de contas, não sei se É, você também. a gente, que eu vejo é que é o seguinte, a gente cada vez mais, a gente vai uma etapa além do plano de contas. Então a gente tem uma categoria, depois a gente tem uma subcategoria, depois a gente tem uma outra categoria embaixo e É, por aí vai, né? Então, quanto mais tempo de obra você tem, mais longe você vai, né? Então você tem, por exemplo, as compras, você tem as compras, a subcategoria, você tem os itens hidráulicos, né? Dos itens hidráulicos, você tem uma outra categoria lá que é banheiro e acho que nesse caso não se aplica, né? não. Mas você tem, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Você tem mão de obra. Para mão de obra você tem servente, você tem pedreiro, você tem outros tipos de. Eu brinco que o plano de contas é muito particular, né? Assim, óbvio que você vai ter que conversar com a sua contabilidade, porque o plano de contas, ele, no final, ele vai se refletir na contabilidade, né? Então, assim, mas o plano de contas, como você quer ver aquela despesa daquele empreendimento? Mas tudo vem de como você, vem do orçamento. O plano de contas ele tem que ser um reflexo ali muito grande também do orçamento, porque eu preciso comparar entre o que né, eu planejei versus o que eu realizei. Se as minhas classificações são diferentes, eu não consigo fazer a comparação. Mas sempre a gente está em constante aperfeiçoamento. E é engraçado, né? Igual você falou, a gente vai ter uma experiência, errei aqui, né? Aí eu vou ter uma segunda experiência, errei aqui, acertei aqui. Aí eu vou tendo uma segunda experiência, e aí nisso vai criando o feeling do empresário. Aí você, daqui a pouco, eu já tive situação de uma vez com meu pai num, num local que a gente iria reformar, retrofitar. Ele olhou, ele falou: ah, aqui a reforma vai dar tanto. Quando eu joguei no Viábil, que é uma ferramenta para fazer estudo de viabilidade, bateu certinho. Exatamente o que ele tinha falado, né? Praticamente, assim, foi pouca coisa de diferença. E eu falei, gente, como que ele acertou tanto? Experiência, Experiência. né? Então, eu acho que é aceitar, quando a gente está iniciando, é aceitar que eu estou iniciando e aprender com quem tá mais tempo que a gente. A É. gente tem que ter essa humildade, né? Tanto é que você seguir o plano de contas até chegar em subcategoria, às vezes para um orçamento não faz muito sentido, né? Às vezes você, por exemplo, hoje para você fazer um orçamento de obra, você pode ter simplesmente um metro quadrado. Você leva em Sim, consideração o cube, faz um orçamento ali, né? E você já consegue saber se aquele empreendimento é viável ou não. Você não precisa orçar quantos pregos você vai utilizar. E também na obra, às vezes a gente verifica que também não é necessário você chegar a esse nível de detalhe, né? Porque sim. você precisa saber quantos pregos foram empregados ali, quantos sacos de cimento. Não, eu sei que, né, para uma obra de tantos metros quadrados eu uso mais ou menos esse valor de cimento, esse valor de cada tipo de material. Você ganha tempo e foca suas energias para outras coisas que vão trazer mais resultado. Tem uma tabela que eu gosto muito, que é a tabela, eu esqueci agora o nome dessa tabela, esqueci agora, até o final do programa, às vezes eu me lembro. Mas ela basicamente, ela vai te olhando os maiores custos. Então você A curva tira ABC. curva ABC, pronto. A curva ABC, ela é a melhor forma de você analisar o empreendimento. E a melhor forma de encontrar também pontos de economia. É Porque exato. você fala, poxa, eu vou focar minhas forças aqui para economizar aquilo que demanda mais dinheiro, que é Exatamente. infraestrutura, bloco, cimento, que são as coisas mais caras. E Esse- para de focar nas coisinhas pequenininhas, né? Os itens hidráulicos ali, né? As coisinhas que não fazem tanta diferença. Item elétrico. Às vezes você pegar ali na curva ABC até, sei lá, 50% dali, você basicamente você falar, até aqui eu que vou fechar a compra, eu que vou validar preço para garantir que seja igual eu orcei. Você vai ter mais eficiência.
do que você, exatamente, você ficar olhando o preguinho, não... Então eu vejo que assim, para uma boa gestão financeira, você tem que definir os processos. Mas é importante você, quanto mais experiência você tem, mais você consegue furar esses processos, mais feeling você tem, né? Menos você precisa seguir exatamente aquilo que foi definido. Mas no início é preciso você ter toda a organização ali definida e o processo bem definido. Eu acho que organização é tudo na vida, né? Organização é tudo. Então a gente precisa sempre ter uma boa organização em tudo, principalmente se tratando de dinheiro. Tenho um cliente que uma vez a gente conversando com ele, e ele bem segurando o dinheiro, e aí ele falava assim: Ó, minha filha, dinheiro não aceita desaforo. E é verdade, dinheiro não aceita desaforo. Você gastou, gastou, já era. Você deu um rombo, ficou no prejuízo, não adianta. Então a gente tem que ter isso muito na cabeça e muito respeito ao dinheiro. Principalmente quando a gente está falando de entrega de produto, de um apartamento, né? Então, olhar. Procedimento na empresa, eu acho que hoje a gente tem tantas ferramentas, né, Guilherme, como o próprio Cienge, entre outras, diversas, até planilha. Hoje não era uma realidade na época que a gente começou a conversar, que era o G Suite, né? Uhum. Que você tem aquelas tantas planilhas compartilhadas, a gente E hoje em dia é conversa. super prático, né? Dá pra Prático. se organizar nele. Então, assim, quando a gente fala de processo, não precisa ser um processo burocrático, carimba, né? Mas precisa ter um mínimo de fluxo de organização. De quando você for olhar aquela informação, gente, principalmente, até quem estivesse certificando até porque é um item obrigatório, PPQPH, para recurso que venha da União, quem estiver aí atuando em projetos habitacionais de interesse social, é, a gente tem que ter, por exemplo, concreto. Eu tenho que guardar aquele concreto. Se aquele prédio cair, eu preciso ter documentos básicos para entender, até porque o responsável técnico, né, ele tem uma responsabilidade aí. Então, Você tem que assim, fazer toda a documentação daquilo que aconteceu, e né? tem documentação que é guarda permanente. A vida inteira, depois da construção daquele prédio, você vai ter que guardar aquele documento. Então, assim, a organização dentro do mercado da incorporação, ela é fundamental, fundamental. Eu lembro que depois de uma consultoria que a gente teve há muitos anos atrás, a gente saiu de lá com. Depois de um tempo, assim, a gente falou, cara, a gente tem que abrir centro de custos para cada empreendimento, para cada SP a gente tem que abrir um. Eu lembro que teve uma época que a gente estava com 25 contas abertas e controlando tudo certinho. Não se mistura o dinheiro daqui, né? E assim, não tem outro jeito, porque a melhor forma de você separar é realmente separar. Porque se você separar virtualmente, né, isso costuma dar errado. É. Você lembra o que você comeu há 2 semanas atrás, na hora do almoço, Ah, nesse mesmo jamais. dia? Não. Passou. A gente não lembra. Tudo é. Depois você chegar, ter tudo documentado, aí eu vou lembrar. Não vou, a pessoa não vai lembrar, às vezes. Uma obra, às vezes, se for com um método convencional, dura 3 anos. E a burocracia vem disso, né? Porque, por exemplo, você tem lá três contas, uma para cada SPE. Você vai fazer uma compra para as duas, né? Você tem que fazer uma separação virtual, né? De tanto tá indo para esse, tanto para esse, mesmo que seja uma transferência só, uma compra só. Então você tem que separar lá no plano de contas, né? Dos dois empreendimentos que parte foi para esse, parte foi para aquele. Então, de uma forma ou de outra, você tem que controlar e a burocracia vem disso, né? Então, por exemplo, tem que fazer uma compra aqui agora. Não tem dinheiro na conta, aí o certo é ou você aporta nessa conta, É. né? Ou então você não faz a compra, né? É. É o certo, porque se você não tem dinheiro para esse projeto, como é que você vai pagar com o dinheiro desse, né? Então, essa organização ela é muito importante, porque senão as pessoas começam a se enrolar. E caso aconteça de um empreendimento emprestar para o outro, tem que ter o registro. Então, eu lembro, imagina, a gente tem 25 contas. Olha só que interessante isso. Se uma conta empresta para essa conta, e essa empresta para essa, e essa empresta para essa, às vezes acontece aquela história do ninguém tá devendo ninguém. Você já viu? Que um paga o outro paga o outro, ninguém tá devendo É. ninguém. E o certo era até cobrar mútuo, né? E, Pela... exatamente, ainda teria que cobrar Contabilmente, os é. juros ali entre o Aham. empréstimo de um para o outro. Mas eu lembro que quando a gente precisou fazer essa gestão, a gente centralizou tudo em uma conta só. Então, na verdade, um projeto não poderia emprestar para o outro, jamais. Aham. Ele emprestava para a nossa sede e a sede emprestava para o outro. E é assim que funcionava. Então, eu olhava para minha sede e eu sabia, poxa, a sede pegou 5 mil emprestado desse aqui, emprestou 5 mil para esse.
os projetos não se comunicavam. Uhum. Então eu já tinha uma gestão geral de tudo que estava acontecendo. Já. Né? Isso é o mínimo de organização que tem que ter quando você está Sim. tocando mais de um Mínimo. empreendimento. Né? É, com certeza. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se perder nesse embrolho é fácil, né, Guilherme? É muito fácil. É muito fácil. Então, assim, a gente. é, esse processo de organização, é complexo. A gente tem que tomar muita cautela mesmo. E às vezes pode até começar, às vezes, um emprestar dinheiro para o outro, né? Assim, um projeto, uma SPE, às vezes uma SPE você tem 5 sócios, aqui você tem 2. Não, assim, tudo que é acordado não sai caro, né? Então, assim, obviamente que isso esteja, né, feito um instrumento para validar aquilo, né, juridicamente, etc. Mas realmente, porque senão o seu contador vai ficar doido. Imagina também. Que ainda tem a outra parte que é da contabilidade, né? Que eles É, vão ter que registrar isso tudo também, né? exato. E tem que bater, né? As coisas. A Tem que realidade tem que bater, bater não, não com a tem como. contabilidade. Tem uma coisa, um detalhe que às vezes as pessoas acabam errando muito, que é, exemplo, é um detalhe aqui que eu vou falar que nem é tão assim importante, mas as pessoas às vezes confundem data de vencimento com competência. E o contador olha 100% competência. E não tanto data de saída. Então, são questões que, na hora que a gente vai apurar aquelas despesas, a gente precisa analisar. Porque na hora que eu vou analisar meu fluxo, o que eu realizei, do que eu não realizei, ela vai olhar a competência. Eu tenho que olhar a competência de quando que efetivamente eu posso ser pagado no mês 10, mas às vezes eu sofri no mês 8, só que a empresa só faturou no mês 10. Então, isso é um detalhe. Outra coisa que eu vejo que acontece muito, assim, que também acho que é uma coisa muito básica, é fazer a conciliação bancária. Né? Eu acredito assim, nem todo mundo que eu converso, que trabalha com incorporação, faz a conciliação bancária, que para mim é uma coisa básica. Né? Se você tem uma conta bancária específica para aquele empreendimento, você tem que estar conciliando todos os gastos que aconteceram ali com a sua contabilidade, com o seu sistema, né? E como é que essa conciliação é feita? Você puxa o extrato, geralmente em OFX, independente do sistema, é sempre a mesma coisa. Vai ser o Cienge, vai ser qualquer outro Uhum. sistema financeiro, é a mesma coisa. Puxa o extrato em OFX, abre o extrato lá e vê o que faz bater tudo. E Sim. sempre, por mais que seja bom, um excelente financeiro, sempre vai aparecer uns 2, 3 ali que não estão categorizados. Né? E se você não tem esse controle, esse gasto categorizado não aconteceu. Né? E aí você fala, eu tive tanto de lucro. Não, na verdade você não teve tanto de lucro, porque quando você vai contar as taxas bancárias, aqueles gastos que você não viu saindo da conta, né? Isso tudo vai contar. Então, é a Sem dúvida. organização mínima fazer conciliação bancária. E às vezes eu vejo muito dono de empresa que opta ele mesmo fazer o pagamento. Talvez, se ele entrar na conciliação bancária, ele consiga achar muito mais erro do que se ele ficar só liberando. Porque uma coisa eu autorizei, liberei aquela despesa, comandei aquela despesa. A sua tesouraria mesmo pode fazer o pagamento, que foi o que você colocou ali no sistema. Mas e aí, será que o que eu autorizei efetivamente aconteceu do jeito que eu autorizei? Ou será que aconteceu uma despesa away que eu não estava sabendo, né? Então, a conciliação bancária, para mim, é vida. Eu adoro uma conciliação bancária. E ainda tem, eu vejo muita gente que, por exemplo, constrói, né, no amadorismo, acaba passando, por exemplo, vai fazer uma compra, passa um cartão de crédito. É uma coisa que, para mim, assim, é quase que impossível de contabilizar isso, né? É, Se você mistura o seu capital pessoal com o capital da empresa, é uma coisa muito estranha, né? De como é que registra? Registra um aporte, depois registra um. É bem e um complicado. aporte de, às vezes, R$ 50, R$ 800 não tem sentido. Né? E a chance de desorganizar é muito É grande. muito grande. Aí a pessoa já está começando a confundir, né? Porque, assim, como que ela vai saber efetivamente se ela teve lucro? Ou se ela teve prejuízo? Às vezes a pessoa tá achando que teve lucro, só que na realidade ele esqueceu que ele pagou R$ 100.000 lá da conta dele sem querer nesse pouquinho. Ai, gastei aqui um pouquinho, gastei aqui um pouquinho. E aí no final ele teve prejuízo. E aí ele tá no vermelho daqui. Sendo que. Então, assim, eu recebo minha distribuição de lucro, aí eu gasto a minha conta de pessoa física.
Mas o que tem a ver com pessoa jurídica, Não eu se pode tenho que confundir. focar. Não se pode. Até Isso aí é um princípio, isso é um princípio contábil, inclusive. É um princípio básico contábil. Eu não posso confundir pessoa física com pessoa jurídica. São pessoas diferentes. nem projetos também, né? É. E mesmo se for Ireli, tem gente que, mas ele tá saindo tudo do mesmo bolso. Não. Olha, isso é muito comum, viu? Vou te É, falar que eu conheço muitos empresários que fazem isso. Muito é comum. E extremamente perigoso. extremamente perigoso. Porque você pode cair em falência, não só você cair na falência nas duas, se bobear. Então a gente tem que realmente ter muita cautela. Bom, então, em resumo, é fazer uma boa conciliação bancária, abrir um centro de custo para cada empreendimento, definir o plano de contas ali do que você vai fazer, porque ele que vai ser importante para fazer a previsão dos próximos empreendimentos, né? Fazer um bom orçamento de obra para que você não erre durante o desembolso, o fluxo de caixa. E teria mais alguma coisa? Ai, nossa, isso daí é um mundo tão grande, né? Teria diversas Muita questões. coisa. Mas eu acho que você resumiu muito bem, viu, Guilherme? Eu acho que se a pessoa já começar por aí, ela tá meio caminho andado. Né? E, obviamente, você tem que olhar o mercado, você tem que ter experiência de mercado. Exemplo, né? A gente tem um projeto que a gente atua junto lá em Lusiânia. Vocês atuam em Lusiânia há quanto tempo? Há muitos Há anos. muitos anos. Eu não vou ter o mesmo feeling de mercado de vocês na hora de fazer o estudo de viabilidade. Vocês conhecem a região. Em compensação, você vier para cá, para Brasília, em determinadas regiões, eu vou ter mais feeling que você, porque aqui já é o mercado. Então, a gente tem essa. Eu gosto muito de. E isso acho que é uma tendência, tá? Outros. Até fundos grandes têm tido essa tendência. Respeitar o regional. O regional conhece a região. Não adianta eu querer, obviamente, aí a gente vai. Grandes empresas vão fazer. Só que eles vão investir muita grana para ter essa expertise de mercado que uma pessoa que atua na região, às Já vezes, sabe, né? já sabe. Então, mas tem uma tendência atual, e eu acho que isso é uma coisa legal para o seu público ficar ligado. Tem muitas empresas de fora, empresas grandes, que estão procurando bons regionais que têm potencial de crescimento. Então, acho que é isso aí, gente, é mais uma motivação para você que quer se profissionalizar, né? Então, invista em você, porque quem sabe não vem uma grande empresa aí, vamos injetar fazer um empreendimento juntos e injeta um bom recurso. E por mais que você contrate um bom estudo de mercado, eles não vão conseguir ter a mesma quantidade de informações que você, que já está nessa região aí, já tem. Né? Então, vale muito mais o seu conhecimento de anos de experiência ali, escutando seus clientes e tudo mais, do que um estudo de mercado que vai ali e faz uma coisa de 2 meses, 3 meses para tentar validar alguma coisa, né? Sim. Outra Realmente. dica até que eu daria é o seguinte, focar numa região. Tem muita gente, não adianta eu querer conquistar o mundo. Aí a pessoa quer atuar em, sei lá, Samambaia e lá em Lusiânia, ou sei lá, quer atuar em Sobradinho e Samambaia. São regiões muito opostas. O seu custo de logística vai ser muito alto. Então, assim, pega uma região, explora aquela região. Vai, explora, explora. Pô, agora eu quero conquistar outra região, quero ir conhecer outra região, então vai e se aprofunde naquela região. Até porque o apoio à produção, ele é escala, né? Então, se você conhece muito bem aquela região ali, você já sabe que aquele produto vende muito bem, você consegue escalar. Agora, como é que você vai escalar e já começar fazendo um empreendimento grande em uma região que você não conhece? A chance de errar é muito grande. É muito Principalmente se grande. falando em venda na planta, né? Que você não pode errar. Você já tem É, que ter um produto validado, seja por você, seja pelo mercado. E não é só copiar a concorrência, não. Que às vezes você copia alguém que está naquela região que tem alguma coisa que você não tem. Pode ser até tempo de mercado ali, sim. reconhecimento que você não tem. Então, não é E que não até quer dizer que orçamento, né? Cada um, sim, eu sei que os empreendimentos de vocês já tá, vocês atuam vocês gostam de dar uma sofisticada no produto de vocês, né? Isso é notório. Talvez o seu orçamento não vai ser igual o orçamento do seu colega, porque às vezes o colega gosta de colocar acabamentos mais enxutos, porque ele quer aumentar a rentabilidade dele. Então a gente tem que ter essa noção de, exato, não copiar o colega. os preços de quem trabalha com a mão de obra daquela região é um, se vir de fora é outro. Então, isso tudo muda. Exato. Mas eu acho que a gente pode marcar uma próxima conversa para a gente falar só sobre estudo de viabilidade de empreendimento. Né? Sem Como fazer dúvida. um estudo bem feito para que eu acho que isso é
determinante também, né? Com certeza. Então já fica marcado. Combinado. Guilherme, mais uma vez, obrigada pelo convite. E é sempre um prazer a gente poder compartilhar conhecimento. Acho que a gente tem isso em comum. Gostamos de compartilhar conhecimento. Então, e espero que vocês desfrutem bastante desse podcast e que seja um início de muito êxito para você em desenvolver conteúdo para o mercado imobiliário. Eu que agradeço, Helena, aqui por estar compartilhando esse conhecimento, né, comigo e com todas as pessoas que vão assistir aqui, porque realmente agrega bastante, né? São anos aí de experiência e às vezes uma dicasinha parece besta, parece básico, mas faz toda a diferença, toda a diferença. Com Eu certeza. agradeço. Obrigada, gente, pela audiência. Bom, então, e vocês que queiram conhecer mais do trabalho da Helena, né, conhecer mais sobre a empresa dela, pedir uma consultoria, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo, né, das redes sociais da Helena, pode entrar em contato. E, Posso fazer o Mexendo Pensando Brasília? claro, Gente, eu convido vocês a entrar no Pensando Brasília, no nosso canal do YouTube. Pensando Brasília, ele traz muito conteúdo sobre o início de Brasília, sobre realmente como começou essa história de Brasília. Temos entrevista com o Paulo Otávio, um podcast com o Paulo Otávio e a Emília, falando sobre o setor comercial sul. Então, eu convido vocês junto conosco, fazer um movimento para a revitalização da nossa capital federal, principalmente das regiões comerciais. show de bola, beleza. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima, né? Vai ficar, para quem tá no Instagram, vai estar no YouTube já já. E se você gostou, curte, comenta, a gente vai comentar aqui embaixo, a gente vai responder. E se você acha que foi relevante esse conteúdo, pode compartilhar com a pessoa que você acha que faz sentido, tá bom? É isso aí. Um abraço então, Guilherme Reis.